Nós vamos apresentar um pouco da nossa pesquisa, a vítima no processo penal. Para alcançar esse nosso objetivo, nós escolhemos duas experiências da legislação recente, os processos restaurativos ou conciliatórios, que são referentes à Lei 9.099, e os processos de crime de violência doméstica que tramitam pela Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Além disso, a gente buscou confrontar essas duas experiências com o processo penal ordinário e, para acessar esse processo e exemplificar, a gente adotou como caminho metodológico o estudo de caso. A pesquisa ela foi estruturada em duas partes, a pesquisa teórica e a pesquisa empírica. Eu não vou entrar em detalhes, nós fizemos uma longa pesquisa histórica e teórica que nos permitiu perceber que houve uma grande emergência da vítima no âmbito da vida social. E, então, se anteriormente, no mundo moderno, o monopólio estatal da violência excluiu a vítima do processo penal, naquele momento era o Estado que buscava reparações em nome da sociedade. Hoje a gente vê um momento em que a vítima emergiu muito mais fortemente no âmbito público, né? Então, essa temática de extrema importância e relevância, e se a gente quer entender um pouco mais sobre o reconhecimento do papel da vítima hoje, tanto em termos sociais, culturais, quanto jurídico-penais, é necessário para isso uma melhor compreensão do que está em jogo nesse conjunto de transformações. A nossa investigação se deu em dois contextos empíricos principais. O GCRIM, né, o Juizado Especial Criminal, e o recente Juizado de Violência Doméstica e Familiar. O GCRIM ele foi instaurado em 95, depois da promulgação da Lei 9.099, e ele veio com o objetivo de atender a duas ordens em termos de política criminal. A lógica despenalizadora, referente aos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes que tinham até 2 anos de prisão, e veio com uma defesa de uma economia processual, com o objetivo de certa forma, desafogar o judiciário. Então, a respeito da lógica despenalizadora, o GCRIM ele trouxe uma série de procedimentos que precederiam e até, em alguns casos, substituiriam a instauração do processo penal. No rito do GCRIM, num primeiro momento, nós temos a conciliação, é um momento no qual as partes buscam um restauro dos seus laços, é um momento em que não está se discutindo quem é culpado e quem é vítima. Depois parte para a composição civil, que é uma etapa obrigatória e necessária, onde é selado um acordo entre as partes, tanto em termos materiais quanto em termos morais. E caso o conflito não seja solucionado nessa etapa do processo, segue-se para a transação penal, que implica em penas alternativas, né, que seriam penas anteriores à pena propriamente dita, né, penas alternativas como pagamento de cesta básica, penas pecuniárias, penas restritivas de direito, prestações de serviço à comunidade, enfim. E a respeito do desafogamento do judiciário, como os GCRIMs vieram para atender especialmente aos crimes de menor potencial ofensivo, as varas poderiam, assim, atuar com maior prioridade aos crimes de maior potencial ofensivo, né? O rito do GCRIM ele tem toda uma lógica muito mais informal e muito mais célere e mais eficaz, né? E menos onerosa. E criticava-se muito isso até 2006, quando promulgou-se a Lei Maria da Penha, porque principalmente o movimento feminista acreditava que essa informalidade e essa celeridade do GCRIM, de certa forma, acabava banalizando os crimes de violência doméstica, né? Então, isso acabou em 2006 com a promulgação da Lei Maria da Penha, que veio com mecanismos mais eficazes para coibir o crime de violência doméstica. Como a gente viu, essas duas experiências legislativas são extremamente inovadoras, principalmente no que tange aos direitos da vítima, pois elas permitem um maior reconhecimento do sofrimento da vítima, uma maior participação das vítimas ao longo dos processos,
o que é bem diferente do que acontece na justiça tradicional, que é pautada muito mais por uma lógica punitiva e na qual a vítima se constitui apenas como um elemento periférico ao processo, sem ter a menor importância no encaminhamento e no desfecho dos casos, né? A nossa pesquisa ela teve todo um enfoque sociológico, né? E nós optamos por uma pesquisa de natureza qualitativa, com emprego de técnicas qualitativas, uma vez que elas nos permitem um exame muito mais intensivo dos dados. É uma pesquisa na qual a ênfase recai sobre o sujeito e o modo como ele se percebe no mundo social. E, como instrumentos metodológicos, nós optamos pela observação e pela entrevista, né? Enquanto toda uma pesquisa teórica e documental nos forneceu arcabouço e embasamento para aquilo que a gente estava encontrando em campo. As entrevistas foram extremamente importantes, porque elas nos permitiram realmente observar quais eram as percepções da vítima sobre a participação delas ao longo do processo penal. A nossa investigação ela se deu em 2 contextos empíricos. Corresponde a 2 varas criminais na comarca de São Paulo, que julgam crimes de maior potencial ofensivo, mas que, após a promulgação da Lei 9.699, elas acumularam a competência de juizado especial criminal. Então, portanto, também julgam que crimes de menor potencial ofensivo. E o mesmo aconteceu em 2006, quando elas acumularam também competência de juizado de violência doméstica, né? O outro contexto empírico no qual nós pesquisamos foi o recente e o primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher no estado de São Paulo, que hoje está localizado no Fórum da Barra Funda. Ele foi implementado em janeiro do ano passado, ainda está em processo de implementação, mas já conta com uma equipe multidisciplinar, está caminhando para atender às exigências da lei. Então, ao longo da pesquisa empírica, nós buscamos mesmo aprender quais eram as percepções das vítimas nos 2 procedimentos, tanto os restaurativos quanto nos crimes de violência doméstica, né? Bom, conforme já falado pela Veridiana, a gente trabalhou com 2 varas criminais, e aí a questão era, essas varas acumulavam tanto competência para julgar crimes de 9.099 como casos de violência contra a mulher. E aí a gente detectou uma coisa muito interessante. Primeiro, que não houve uma ruptura com relação ao tratamento dos casos de violência doméstica. Eles continuavam tendo o mesmo procedimento dos casos de GCRIM com os casos de violência doméstica. Então, uma coisa que a gente percebeu que era meio prático naquelas varas era que, de um lado, numa sala, ficava um juiz, e da outra sala ficava o promotor. E aquela coisa de audiência, né, a toque de caixa, muito rápido, as vítimas tinham pouca oportunidade de se manifestar, tanto que essas foram as maiores reclamações que a gente pôde detectar nas entrevistas. Quer dizer, quando a gente perguntava o que você achou da audiência, o que você achou assim do espaço que lhe foi dado, o que você entendeu, né, do que aconteceu, elas praticamente não sabiam. Né? Elas desconheciam, por exemplo, mecanismos como a oportunidade de fazer uma composição civil, né? De repente, poder se mobilizar para que o resultado do desfecho fosse outro. Então, a gente percebeu que uma das questões mais trazidas pelas vítimas era que, apesar dos dispositivos trazidos pela Lei 9.099, nos casos de GCRIM, aí GCRIM mesmo, apesar disso, a questão da celeridade, né, do processo rápido, acabava diminuindo a oportunidade dessas vítimas falarem. E qual era a diferença que a gente via em outros casos? As vítimas que saíam satisfeitas, geralmente, eram aquelas que tinham advogado. Então, o advogado já vinha, né, com o cliente orientado sobre o que ele poderia fazer na audiência. Então, isso dava uma flexibilidade maior para ele poder optar qual o mecanismo que ele gostaria, que satisfaria mais a vítima. Além disso, a composição civil parecia ser também uma forma que satisfazia mais essas vítimas, porque era a negociação entre as partes, né? Não havia intervenção nem do juiz nem do promotor. Então, a gente pontuou esses casos como interessantes, né? A questão da assistência judiciária
e a oportunidade da vítima poder falar mais com essa assistência. A outra coisa que a gente detectou era que, assim, muitas vezes as vítimas saíam insatisfeitas porque achavam que a transação penal não era uma punição dura, né? Então, mas ele vai pagar uma cesta básica, isso não vai me ressarcir do dano que ele causou, né? Eu queria que tivesse sido mais duro. E aí a gente percebeu que, bom, nesses casos, as partes não se conheciam, elas tinham uma relação impessoal, né? Então, aconteceu um determinado fato, as pessoas entraram em contato apenas naquela ocorrência, mas não tinham uma relação. Por que eu estou destacando isso? Porque, nos casos de violência doméstica, a história se invertia. As mulheres, basicamente, procuravam a justiça para obter segurança e proteção. Elas não iam buscar a punição do agressor. Então, muitas delas não conheciam as medidas protetivas que poderiam oferecer a elas a oportunidade de sair de uma situação de violência. Por quê? Porque nessas varas criminais não havia assistência judiciária à vítima, a essas mulheres. Então, de fato, a Lei Maria da Penha não está sendo implementada naquelas varas. Além disso, como o juiz ficava de um lado da sala e o promotor do outro, quer dizer, os atores envolvidos no caso, né, da Lei Maria da Penha deveriam estar lá para que a lei fosse cumprida, eles estavam separados e litigando aqui, de repente, uma transação penal. E vale citar um caso que eu achei bastante emblemático de uma vítima que ela perdeu o filho porque sofreu violência doméstica e ela mencionou isso ao promotor e o promotor simplesmente negociou uma transação penal com o agressor sem levar em consideração o que a vítima tinha falado. Ao final da audiência, ela chegou para o promotor e falou: eu estou com medo, porque eu tive coragem de chegar até aqui e o senhor deu uma transação penal para que segurança que eu vou ter ao sair daqui? Ele falou: eu também tenho medo, a violência está em todo lugar. Né? Então, assim, é a banalização da violência doméstica e continua, apesar de todos os dispositivos trazidos pela Lei Maria da Penha. E aí, a gente foi investigar o caso do Juizado Especial de Violência Doméstica, o único ainda criado no Estado de São Paulo. E lá, de fato, as coisas estão caminhando conforme a Lei Maria da Penha. Lá existe a assistência judiciária gratuita a todas as vítimas, para o agressor, tem a juíza, tem a promotora, então todos os atores envolvidos no cumprimento da lei estão lá. Outra coisa, nas entrevistas, as vítimas mencionavam não só a questão do esclarecimento que elas tinham com relação à Lei Maria da Penha, então elas conheciam a lei, sabiam das medidas protetivas, sabiam dos direitos que elas tinham. Então, elas sabiam que, por exemplo, se a juíza desse uma medida protetiva de afastamento do agressor, e ela saísse com essa medida, e ele descumprisse, chegasse perto dela, ela podia procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e novamente voltar ao juizado, coisa que não acontecia nas varas criminais. A outra coisa, da mesma forma como a gente ouviu no GCRIM, que as mulheres elas não iam buscando a punição, que o marido fosse preso, ou coisa assim. Elas iam procurando proteção. Então, as medidas protetivas se tornavam chave, importantes e essenciais para que as vítimas até tomassem coragem e iniciativa para darem andamento ao caso. Casos que a gente viu, por exemplo, nas varas criminais, em que as mulheres acabavam desistindo da ação porque tinham medo e insegurança. Então, elas se sentiam ameaçadas e preferiam interromper a ação. Bom, esses foram alguns dos diagnósticos que a gente conseguiu identificar. Então, a questão da assistência judicial como ponto central, até para a reflexão da vítima, tanto no caso do GCRIM como no caso da Lei 11.340. Então, a importância da assistência judiciária no sentido da orientação das vítimas do que elas poderiam fazer. Então, o dispositivo é interessante, é legal, é inovador. Mas as vítimas elas não vão tomar conhecimento da coisa, né, instantaneamente. Então, de fato, o que fez diferença foi a assistência judiciária. E a questão das medidas protetivas, que acabavam contribuindo bastante para que as mulheres tomassem a decisão de caminhar com os casos. E aí a gente tinha que pegar, né,
esses diagnósticos e confrontar com o caso ordinário. E nós confrontamos com um caso que aconteceu com a Ana Moura. Ela foi esfaqueada pelo marido, e antes disso, 4 dias antes, ela tinha ido à delegacia e feito um boletim de ocorrência da ameaça que ela havia sofrido, ameaça de morte. Isso porque ela já tinha feito centenas de outros boletins de ocorrência de agressão, e nada tinha sido feito. E como o caso aconteceu em 2006, já havia a Lei Maria da Penha, e mesmo assim, nada foi feito. Enfim, acabou que ela teve um fim trágico. E aí, o que a gente detectou? Nós entrevistamos a família da Ana Moura, e eles se sentiram revitimizados, porque eles queriam acompanhar o processo da vítima, né, contra o agressor, e eles não tiveram a possibilidade de conhecer o teor do processo, né? Só com assistente de acusação eles teriam essa possibilidade. Então, a gente viu que, ainda assim, o processo ordinário, como ele está constituído, ele não contribui para que as vítimas tenham, ou seus parentes, tenham acesso às informações que lhe dizem respeito, né? Então, esse foi um dos fatores que nós detectamos na pesquisa. E aí, partindo de todo esse panorama e esse diagnóstico, o IBCCRIM formulou algumas propostas legislativas que, na verdade, são reformulações do que já vem sido tratado na reforma, no anteprojeto de reforma do Código do Processo Penal, e é o projeto de lei 156 de 2009. Tem algumas inovações trazidas por essa lei, inclusive a questão da medida protetiva e outras tantas. A gente tem também, numa das reformas de 2008, a gente tem a Lei 11.690, que também inaugura uma série de dispositivos, inclusive presentes na Lei Maria da Penha, que é comunicar a vítima quando o agressor saiu da prisão, dos atos processuais, né, que a vítima possa ser encaminhada a uma equipe multidisciplinar, tenha um tratamento, enfim. A legislação está incorporando, né, no seu texto legislativo a questão da vítima. Quer dizer, a vítima tem se tornado, sim, um centro de importância para as reformas atualmente. E aí, as propostas trazidas pelo IBCCRIM é justamente com relação à assistência judiciária à vítima, ou seja, que isso seja colocado como um direito e que seja gratuito, né? Então, a previsão expressa como direito da vítima e dever do Estado da prestação de assistência judiciária e gratuita. Depois, da comunicação à vítima dos atos do inquérito policial, do inquérito e do processo, quer dizer, comunicar a vítima de quando o agressor saiu ou continua preso. Nós levamos em consideração a questão da aproximação entre as partes, ou seja, como nós vimos na questão do GCRIM, a impessoalidade leva as pessoas a quererem uma sede punitiva, uma sede vingativa, enquanto que quando você tem uma relação interpessoal, as pessoas não querem, de fato, a punição do outro, né? Elas querem a solução do problema, até porque elas têm uma relação afetiva, enfim. Então, nós destacamos a necessidade de que isso seja de certa forma, levado em conta. Porque imagine uma pessoa que, num dado momento, teve um conflito com uma pessoa que ela desconhece, e aí essa pessoa é presa, e depois de algum tempo, alguém liga para a casa dela e fala, olha, fulano que te roubou tal época, está solto. Tá? Então, você vai, na verdade, gerar um certo temor àquela pessoa, né? Então, levar um pouco em consideração as relações entre as partes. E, por fim, a questão das medidas protetivas, que no texto do projeto de lei seja colocado conforme está prescrito na Lei Maria da Penha.